a situação da ex-nora do Lula, né, pessoal? Violência doméstica, isso é complicado, a gente não pode coadunar, a gente tem que trabalhar sempre para que reduza cada vez mais, quiçá também acabe, né, com essa conduta. É uma conduta realmente muito triste ver uma mulher sofrer esse tipo de violência. Pleno News. Ex-nora de Lula, após denúncias, abre aspas, te humilham, te silenciam. É complicado. Então ela está falando aí sobre o que ela está vivendo, né? E o negócio é que o filho do Lula está se achando o imbatível, o intocável. Após acusar o ex-companheiro Luiz Cláudio Lula da Silva, de 39 anos, filho caçula do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, de abusos físicos e psicológicos, a médica Natália Schincariol, de 29 anos, afirmou estar sendo vítima de machismo nas redes sociais, mas deixou claro que se calar está fora de cogitação. As declarações foram feitas em uma rede social no último sábado 13. Natália listou alguns comentários depreciativos que vem sofrendo e observou que, abre aspas, o machismo é violento e mata, fecha aspas. Normal, né? Esse pessoal de esquerda é um pessoal violento mesmo, é um pessoal que não sabe dialogar, é um pessoal que sai atacando. E a moça está sofrendo ataques aí dos esquerdistas nas redes sociais, né? Só porque ela denunciou a violência que estava sofrendo pelo filho do Lula, mas não pode se calar, tem que denunciar mesmo. Esse é o exemplo que tem que ser seguido. Tem que ser seguido. As mulheres não podem se calar, elas têm que se impor, têm que botar a boca no trombone, têm que fazer as devidas denúncias para que essas práticas não voltem a acontecer. E o MST anuncia invasões em áreas do Ceará, Distrito Federal, Goiás, São Paulo, Pará e Rio de Janeiro. Tudo isso aí com aquela velha historinha aí, velhas chorumelas ali do Abril Vermelho, né? Só que em São Paulo já começou a encontrar resistência lá, a força de choque já realizou algumas desocupações. Em Goiás, o governador Ronaldo Caiado já falou que é tolerância zero, que não vai dar mole, não vai permitir invasões de áreas em Goiás. Então, assim, é, eu vejo que os governadores devem realmente endurecer esta luta aí. Se der mole, esses militantes do MST vão invadir, vão depredar, vão destruir todas as propriedades rurais. Inclusive, invadiram novamente propriedades da Embrapa, né? Dentre elas, algumas importantes ali para pesquisas. Então, esse grupo realmente perdeu a noção. Esse grupo ele quer agir de forma terrorista contra as propriedades rurais privadas, né? E o Lula lançou também, em Brasília, um programa aí de reforma agrária, né? Reforma agrária que foi feita com a forma bem justa mesmo foi, e grandiosa foi do Bolsonaro, né? Ele entregou mais de 400 mil títulos de propriedade rural. A intenção, a ideia aqui do desgoverno é entregar na casa de 300 mil títulos. Então, com os 400 mil do Bolsonaro, com 300 mil dele, se ele entregar mesmo, né, já vai ser um avanço aí muito bom nessa seara aí desse movimento dos trabalhadores sem terra, né? Mas vamos que vamos. E depois disso, a CCJ ela já tomou as suas providências aí e vai começar a andar com o projeto de lei que tende a combater as invasões de terra. CCJ da Câmara reage a invasões de terra e pauta PLs contra o MST. Então a previsão é que essa semana os projetos aí já andem lá na CCJ. Em reação às invasões de terra promovidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, desde a semana passada, quando começou o chamado Abril Vermelho, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Caroline Detoni, PL Santa Catarina, colocou na pauta do colegiado projetos contra o MST. Os textos serão analisados nesta terça-feira, 16. Vamos lá, vamos que vamos. Isso aí. Então, concluindo aqui, um dos projetos propõe que o dono de uma terra invadida possa pedir auxílio de força policial,
sem precisar recorrer de ordem judicial, bastando apenas apresentar a escritura do imóvel. O outro texto exige que movimentos sociais devam ter personalidade jurídica para regular o seu funcionamento. Muito bom. Então aqui um dos projetos ele facilita o acionamento das forças policiais, né? Não precisa ser mais via judicial, é só simplesmente o proprietário apresentar numa delegacia policial ou na unidade da Polícia Militar a documentação de propriedade do imóvel rural, né? Que aí a força policial já é acionada. E também a outra é que, então, do CNPJ, né, pessoal? Porque geralmente o MST ele não tem CNPJ. Isso aí foi trazido pela CPI do MST. A gente conseguiu perceber ali por meio das investigações, dos depoimentos, que o MST não tem CNPJ. Se não tem CNPJ, fica até difícil a quem responsabilizar. Agora, sendo aprovada essa lei aí, vai se tornar obrigatória a criação do CNPJ para esses movimentos. Isso é muito, mas muito importante mesmo, que a gente precisa saber quem iremos responsabilizar pelos danos causados às propriedades privadas. Vamos entrar agora, pessoal, no afastamento da juíza Gabriela Hart, mais um outro juiz titular da 13ª Vara Federal lá de Curitiba e 2 desembargadores, né, do TRF4. Uma medida essa tomada pelo corregedor Luiz Felipe Salomão. É um absurdo. É abuso de autoridade, abuso de poder, um atrás do outro. O Brasil está realmente de cabeça para baixo. Não conseguimos mais entender o que acontece atualmente e onde iremos parar com essas condutas aí desses agentes, em especial aí das cortes superiores do nosso judiciário. Vamos entrar aqui então, Poder 360. CNJ afasta ex-juíza da Lava Jato e outros 3 do TRF4. É um absurdo, é um abuso realmente sem precedentes. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, decidiu afastar Gabriela Hart, sucessora de Sérgio Moro no comando da Lava Jato, e o atual magistrado responsável pela 13ª Vara Federal de Curitiba, juiz Danilo Pereira Júnior. Outros 2 juízes que atuam no TRF4, Tribunal Regional da 4ª Região, Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz e Loraci Flores de Lima, também foram afastados. A decisão é de Luiz Felipe Salomão, ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Mas o ministro do STF, presidente do STF, o Luiz Roberto Barroso, ele foi contrário a essa decisão, criticou essa decisão, tá, pessoal? Inclusive, ele vai votar até para que revogue essa decisão. Chega a ser assustador as medidas que estão sendo tomadas sem respeitar os devidos processos legais, processos administrativos. É um abuso realmente sem precedentes, abuso de autoridade. Mas tem também ministros do STF que andam abusando à torta e à direita, né? Isso aí é uma reação em cadeia, vai ramificando ali para as outras áreas do judiciário. Pleno News. Juízes convocam paralisação após afastamento de Gabriela Hart. Então, os juízes aí da Associação dos Magistrados, lá do Paraná, eles estão aí se mobilizando para fazer uma manifestação em apoio à juíza Gabriela Hart. Olha, quem a conhece só tece elogios quanto ao trabalho dela, né? Falam que ela é uma pessoa super profissional, uma pessoa centrada. Eu não a conheço, né? Eu só ouvi falar dela quando ela assumiu ali a Lava Jato, mas não encontrei ninguém que falasse mal dela, né? Assim, questões dela ser relapsa, não, todos falam que ela é muito profissional. Então pegou todo mundo de surpresa essa decisão aí do Luiz Felipe Salomão, corregedor aí do Ministério, do Conselho Nacional de Justiça, né? Vamos que vamos dar uma olhadinha aqui então.
A Associação Paranaense dos Juízes Federais, a APAJUF, convocou uma paralisação nesta terça-feira 16, contra a decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, corregedor do Conselho Nacional de Justiça, que afastou os juízes Gabriela Hart e Danilo Pereira Júnior e os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, Carlos Eduardo Thompson Flores e Lens e Loraci Flores de Lima. É isso aí. Vamos que vamos. Que bom então que o ministro Luiz Roberto Barroso foi contrário a essa decisão aí, né? Até que enfim alguém com um certo grau de sanidade para poder realmente parar esse avanço aí. Em comunicado, a associação afirma que a decisão viola o exercício livre da profissão. O protesto, segundo a entidade, é contra a fragilização das garantias da magistratura. Os magistrados têm que lutar sim, tá? Porque o concurso para a magistratura é um dos mais difíceis do país. O curso de formação também exige bastante, tá? Então, se derem mole, daqui a um pouco vão acabar definhando todas as prerrogativas e os direitos que os magistrados têm.